Salve, salve, galera! E estamos indo aí já para a última aula, né, desse primeiro módulo do preparatório de residência em psicologia. E hoje vamos falar de um tema muito importante, muito cobrado, principalmente no que diz respeito às fases, né, que traz aí a Elizabeth Kubler-Ross, que são as fases, né, da terminalidade da vida. Espero, né, que vocês aproveitem bastante o conteúdo, né, que foi preparado com todo carinho, mas principalmente focando aí no que as provas, né, e editais de concursos e residências mais focam. Então a gente vai fazer questões e vocês vão se familiarizar, né, como esse conteúdo é cobrado, e venha comigo nessa jornada rumo à aprovação. Primeiro é importante trazer o conceito de tanatologia, né? Como tanatologia se define? Bom, tanatologia é uma palavra de origem grega, onde Thanatos é o deus da morte e logia, estudo. Logo, tanatologia é o estudo da morte, a ciência que se destina, né, a estudar sobre esse aspecto. Portanto, é a área do conhecimento destinada à compreensão do processo de morrer, que engloba todos os assuntos que incluem o tema da morte, como os cuidados a pacientes terminais e seus familiares, o processo de humanização dos cuidados paliativos, os processos de lutos antes e depois da morte, a compreensão de comportamentos autodestrutivos, como o suicídio, a eutanásia, o suicídio assistido, dentre outros temas em torno do assunto. Então, assim, essa imagem, né, ela retrata bem essa questão da morte, da terminalidade da vida, e as fases do desenvolvimento, né, do ser humano, ali na infância, né, depois na adolescência, na fase adulta, depois idosos e representando aí a morte, né, da companheira, o idosozinho, né, sentado ao lado do túmulo, e após representando aí a morte, né, desses dois indivíduos. E é nisso que a tanatologia ela se propõe, né, estudar esse processo do morrer, e como é possível também a psicologia atuar sobre esses aspectos. E também há mortes em várias culturas, visto que a tanatologia ela estuda, né? A forma como a nossa cultura vê a morte é muito diferente de como a morte é representada nos Estados Unidos ou em outros países. Então, o que é que eu percebo? Que a morte em nossa cultura ocidental, ela é um tabu. Tem pessoas que têm até medo de falar o tema morte porque acham que vai, como é que eu posso dizer, vai aproximar a morte dela. Não chama pela morte não, que ela vem. Então tem pessoas que pensam sobre isso, né? Não gostam de falar sobre morte, foge do tema, é um tabu. E vem a tanatologia exatamente aí, né? Destinada a estudar sobre esses aspectos da morte e principalmente falar sobre ela. É necessário falar, né, sobre a terminalidade da vida também. E aí, mais uma vez, eu trago minha linha do tempo. Perceba que as minhas aulas, né, são estruturadas, né, nessa metodologia, porque eu acho que é muito importante, isso organiza o pensamento do aluno e isso ajuda também no desenvolvimento de mapas mentais. Então, assim, como esse é um método, né, os mapas mentais é um método de estudo muito efetivo para o aprendizado, eu faço muito essa estruturação para facilitar para você, né, o desenvolvimento desse mapa mental, o desenvolvimento de um resumo. Então, é muito importante, né, que vocês conheçam a cronologia dos tempos, exatamente também para se situar no momento da prova. Bora lá? Bom, em 1945, o grande desenvolvimento da tanatologia ocorreu após as guerras mundiais. Ó, novamente, né? Na verdade, foi após a Segunda Guerra Mundial. O grande desenvolvimento da tanatologia ocorreu após as guerras mundiais. Mais uma vez, esse contexto de guerra, né, e pós-guerra, marcando aí a contribuição da área da saúde, assim como a Segunda Guerra Mundial marcou, né, essa entrada do psicólogo, expandiu, na verdade, a entrada do psicólogo no contexto hospitalar, diante do suporte, né, que foi prestado aos militares, conforme já vimos. Fez aí também contribuições em torno da bioética, que foi a nossa aula anterior, e agora também sobre a tanatologia. Estudo de Hellman, né, que escreveu
O grande desenvolvimento da tanatologia ocorreu após as guerras mundiais, com os estudos de Hellman, que escreveu o clássico The Meaning of Death, o significado da morte. Então, assim, perceba que, mais uma vez, as guerras mundiais, elas trazem né, essa contribuição para a área da saúde. Após a Segunda Guerra Mundial, o psicólogo expandiu sua prática dentro do hospital. Após a Segunda Guerra Mundial, houve aí o surgimento da bioética a partir das práticas de atrocidades que foram desenvolvidas nesse contexto de guerra, e novamente a tanatologia após esse cenário. Então perceba aí o quanto emerge essa questão da Segunda Guerra Mundial. 1950, Blue Blonde, pesquisadora na área do luto infantil, apontou que desde os anos de 1950 há uma sistematização da tanatologia, mas se questiona sobre a real contribuição que certo tipo de pesquisas oferece, visto que, como eu falei, falar sobre morte às vezes é um tabu. E às vezes um estudo se propõe a falar sobre o tema, mas foge muito dele. Fica pautando ali nos aspectos mais empíricos e não trata dos aspectos mais subjetivos, dos aspectos ali que fala desse processo do morrer, que fala desse sujeito ao vivenciar esse momento. Então, por isso que Blue Blonde ela se questiona até que ponto essa sistematização de uma pesquisa ela traz contribuições, visto que quando eu sistematizo, eu focalizo, eu não amplio. Então, é como se fosse uma estratégia de defesa, até mesmo desses estudos. Muitos estudos tratam de detalhes, isolando alguns aspectos do tema da morte, com grandes preocupações em definições operacionais. Entende? Essa questão da esquematização foca exatamente nesses detalhes, nesses aspectos, e foge desse diálogo com esse processo do morrer. Em 1960, houve grandes mudanças na área da tanatologia a partir dos trabalhos de Elizabeth Kübler-Ross, muitos conhecem as fases do luto, a fase da terminalidade da vida, que revolucionaram o trabalho com pacientes em estado terminal da doença e trouxeram o tema da morte para a discussão pública, desafiando aí a mentalidade da morte com esse tema interdito, esse tema que é barrado, esse tema que é um tabu. Muitas culturas preferem nem mesmo falar sobre ele. Kansterbao e Eisenberg escreveram o livro A Psicologia da Morte, que constitui o texto de referência na área. Então perceba que tanto a Elizabeth e esses autores, Kansterbao, Eisenberg, todos eles trouxeram o desenvolvimento de pesquisa, o desenvolvimento de, enfim, livros que exatamente apontavam para esses aspectos da morte, mas não de ordem empírica, mas trazendo aí uma nova leitura, essa que muitos tentam fugir no momento que se propõem a estudar sobre ela. Em 1978, nos Estados Unidos, Jessica Mitford ela escreveu o livro Caminho Americano da Morte, obra que causou grande polêmica, traçando aí um retrato da morte no Ocidente, particularmente na América do Norte. Isso devido ao retrato da morte, que era grande tabu na época. Então, assim, perceba que a morte é tabu em vários momentos culturais, é tabu em vários contextos, e até o momento também, nessa nossa sociedade, nesse século que estamos, ainda assim, ela se faz um tema de tabu. Muitas pessoas evitam falar diante de suas crenças. Em 1970 a 1980, houve aí a consolidação de programas na área da tanatologia. Olha a expansão da tanatologia após essas guerras mundiais. Houve certa estagnação dos estudos em tanatologia devido às exigências e rigor metodológico das pesquisas realizadas na década de 1980, a partir da necessidade de comprovação de tudo que se dizia. Olha que estratégia de enfrentamento, na verdade de defesa, nem de enfrentamento e defesa, na verdade. Por quê? Está barrando aí o sujeito de tratar de outros aspectos, o aspecto subjetivo, o aspecto da significação, da ressignificação, do que trata a morte, Então, assim, começou a exigir, não, vem cá, isso que você está falando é muito subjetivo, eu quero que você me comprove, isso aí que você está apontando no seu livro, no seu artigo, e aí? Então, houve essa estagnação exatamente por causa dessa necessidade de se comprovar tudo. Então, a crítica que se faz a esse fato histórico é exatamente que foi uma estratégia de
defesa para não lidar com o tema. Esta tendência à quantificação pode ter levado o quê? À repetição de certos temas, como a avaliação da ansiedade frente à morte, presente em inúmeros artigos. Então perceba que foge do tema da ansiedade, ou foge do tema da morte. Trata dos aspectos da ansiedade. É a ansiedade que vai ser trabalhada. Vai pegar um instrumento e vai verificar ali, mas não vai falar sobre morte. Não vai tratar do conteúdo específico morte, certo? Ela está aí de uma forma secundária, nos bastidores, mas não como peça principal. O fato pode ter reduzido a profundidade da discussão de uma área tão complexa como a tanatologia, talvez um mecanismo de defesa, conforme já falei para vocês. Em 1981, veio o surgimento do movimento tanatológico, pela psiquiatra novamente Elizabeth Kübler-Ross, através das obras Sobre o Morte e o Morrer, que é um clássico cobrado aí constantemente em editais, tanto de residências e de concurso público, porque são fases que são cobradas de fato, em provas. E editais cobram muito essa obra, por isso a importância, de se ter o conhecimento dessas fases. Nesse livro, a Elizabeth Kübler-Ross, ela desafia o comportamento médico da época, que queria o quê? O empirismo. E olha que ela era médica, ela era psiquiatra. Afirma que todo paciente portador de uma doença incurável possui consciência de sua realidade. Perceba que esses são os aspectos mais subjetivos que ela aborda. Descreve o processo de morrer em pacientes terminais, dividindo em 5 fases: a negação, o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, assim, são 5, Bora lá? Negação, o paciente nega esse fato. Isolamento, o paciente percebe que existe ali, é real, A raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Na verdade, a negação e o isolamento estão juntos, mas são 5, certo? E geralmente a prova coloca o quê? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Muito raramente cobra negação e isolamento, mas eu trouxe porque é assim que a autora coloca e eu quis ser fidedigna, à obra. E aí, com base nesse conhecimento que a gente acabou de adquirir, dessas fases classificada, denominada, caracterizada por Elizabeth, eu trago uma questão da residência multiprofissional do CEFOR RH, do SES Paraíba, que diz assim: Kübler-Ross descreveu em seu trabalho com pacientes terminais as fases pelas quais passa uma pessoa ao receber um diagnóstico de doença grave. Assinale a alternativa que apresenta essas fases na sequência descrita pela autora. Você lembra da sequência? Bora identificar? Primeira, depressão, raiva, negação, aceitação. Não. Muito pelo contrário. É negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Certo? Então, aqui não está na ordem. A questão ela pede na ordem que a autora coloca. Gabarito errado. Bora lá? Barganha não. Primeiro é negação. Barganha, depressão, raiva, negação, aceitação. Não. Gabarito errado. A pessoa solicita na ordem. Perceba que não tem nenhuma pegadinha. Ela só está mudando a ordem que a autora ela apresenta. Raiva, negação, depressão e aceitação. Não. Gabarito errado. Negação, perfeito. Raiva, sim. Barganha, sim. Depressão, sim. Aceitação. Então, achamos aí, a nossa alternativa correta, assertiva correta. Negação, raiva, depressão, barganha, não. Além do que, traz 4 e falta aí o estágio da aceitação. Gabarito errado. Isso. Então, perceba que é desse modo que a prova vai te cobrar. Ela vai trazer essas questões das fases do luto, ela vai trazer essas questões em torno do que a autora coloca, de como a autora ela define cada um dessas fases. Então, é isso que a prova vai cobrar e é disso que vamos tratar aqui. Então, agora que a gente já conheceu essas 5 fases do luto, caracterizada por Elizabeth Kübler-Ross, a gente vai conhecer agora cada uma delas, porque as provas também têm métodos de trazer um caso clínico, onde caracteriza ali o sujeito e pede para o candidato identificar qual a fase que ele está apresentando. Então, por isso a importância de saber cada uma dessas fases e o que é que diferencia uma delas e o que é que demarca, na verdade, cada uma delas. A negação.
como o próprio nome já diz, é negar aquilo que está vivenciando, negar que aquele fato está acontecendo, negar aquela doença, negar aquele diagnóstico agressivo, né? Então, o paciente nega seu diagnóstico e ou a situação que ele está vivenciando. Pode ser uma defesa temporária ou, em alguns casos, pode sustentar-se até o fim. Geralmente, o pensamento que traduz essa defesa é: eu sempre trago para associar e facilitar no momento da prova. Não, não é verdade. Isso não está acontecendo comigo. Então, assim, essa expressão que define a negação. A raiva. Essa imagem representa bem a raiva. O paciente fica com raiva disso que está acontecendo com ele. Ele direciona essa raiva para a equipe, para a família, né? Então, a fase na qual surgem sentimentos de ira, de revolta, ressentimento. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não aceito. O paciente pode direcionar esse comportamento para os familiares e a equipe de saúde. A barganha. Bora ler aqui esse quadrinho, essa chargezinha. Senhor, prometo que quando eu sair daqui, serei o homem mais honesto do mundo. E Deus responde de lá: eu te conheço de outros carnavais. Ou seja, isso aí não cola não. Então, a barganha é esse processo, é quando o sujeito ele começa a fazer promessas, focando aí na sua cura, na sua melhora. Senhor, eu prometo que se o Senhor me dá minha cura, eu paro de reclamar da vida. Eu não faço mais aquele hábito errado. Eu vou me dedicar à igreja. Então, assim, faz muitas promessas, tudo em troca da sua cura, né? Você vê o nível de sofrimento. Então, é desse modo que a barganha ela se apresenta. O paciente faz promessas por um prolongamento da vida ou alguns dias sem dor ou males físicos. As barganhas são feitas com Deus, na maioria das vezes. Por exemplo, conforme eu acabei de mencionar, né? Não vou mais reclamar de nada, eu prometo, mas desejo minha saúde de volta. E a depressão. O paciente que se depara com o real da doença, né, de fato, eu já passei por essas fases, eu sei que ela tá aí, ela é real, né, não tem como fugir dela. Ele deprime. E o diagnóstico, diante desse diagnóstico e tratamento, né, que foi mencionado para ele, né, que foi, na verdade, indicado para ele. Então, ele deprime. E essa é uma das fases do luto que coloca aí, né, Elizabeth Kubler-Ross. Ver-se nessas circunstâncias, ele deprime, na verdade. Como, por exemplo, é real, isso está acontecendo, não tem mais jeito para mim. A vida perdeu o sentido. Então, é desse modo que se comporta o paciente na depressão, em se tratando aí de uma manifestação em torno do luto, certo? As dificuldades do tratamento e hospitalização prolongados podem aumentar a tristeza, que, aliada a outros sentimentos, ocasionam também a depressão. Ou seja, existem outros fatores associados, não é só essa questão do diagnóstico, da terapêutica indicada, mas o tempo de hospitalização, as mudanças que esse sujeito está vivenciando sobre a sua vida também potencializa aí o desenvolvimento e a manifestação dessa fase. A aceitação, a própria imagem também já traduz essa questão, tá bom, eu aceito, já entendi, tudo bem se for uma doença que não tem mais jeito, né? Tudo bem, eu vou ver o que ainda é possível, ou se for um diagnóstico que foi difícil, mas que há tratamento, tudo bem, entendi, então é necessário aceitar esse tratamento, é isso que vai proporcionar minha melhora, tá, tudo bem. Então, é um processo de aceitação, de compreensão, né? Então, é a fase que o paciente aceita o que está acontecendo, né? E, geralmente, ele busca tratar essa doença, né? É o momento que ele toma consciência de suas necessidades e busca saber o que é possível para ele ainda, diante desse real de adoecimento. Atenção, muito importante, essas 5 fases, elas não necessariamente vão se apresentar no sujeito nessa ordem, e não necessariamente o sujeito ela vai apresentar todas essas manifestações. Às vezes pode apresentar uma e parar nela, às vezes pode apresentar duas, né? Ou às vezes também pode nem apresentar nenhuma dessas fases. Então, assim, depende muito como o sujeito lida com essa situação, com as situações de dificuldades da vida, né? Bora lá uma questão, treinar. Residência multiprofissional do Grupo Hospitalar Conceição, do Rio Grande do Sul. Rafael, cujo irmão morreu recentemente em um acidente de carro,
insiste que houve um erro de identidade e que seu irmão continua vivo. Assinale o mecanismo de defesa que Rafael está utilizando. Então, assim, Rafael está aqui sem querer aceitar o que está acontecendo. Né? Ele está negando, não houve aí uma mudança de documento. Né? Perceba que Rafael entende que houve esse diagnóstico da morte, ele só não quer aceitar que foi irmão. Então, ele fala, não, deve ser o documento dele que está errado, não é possível. Então, bora lá. A questão coloca, letra A, intelectualização? Não. Bora ver o que é intelectualização? Alternativa falsa. Por quê? Intelectualização é uma fuga para a razão, onde a pessoa evita emoções desconfortáveis, sim, concentrando-se em fatos e lógica. Perceba que o irmão aí, ele não está focando em um fato lógico, muito pelo contrário. Ele tá aí buscando até mesmo estratégias fantasiosas de que não, o documento dele deve ter perdido, alguma coisa deve ter acontecido, mas meu irmão não. Então, a intelectualização não entra nessa questão da racionalização em torno do evento que está causando ali sofrimento. Não. Repressão. Falsa também. Repressão trata-se de um processo em que o sujeito inibe de forma espontânea, ou seja, pela sua própria vontade, estando consciente da realização desse ato. Então, por isso que nos cabe aí, no caso do irmão, de Rafael, na verdade, Rafael, porque Rafael ele não faz esse movimento de negar de forma espontânea, de forma consciente. Não, isso é automático, né? É uma manifestação que ele apresentou ali. E ele não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Logo, também não se encaixa nessa questão da representação, no caso em questão. Uma ideia, um afeto e uma função do desconforto pela presença de tais conteúdos em sua consciência. Então, a alternativa aí, em termos de conceito, não cabe no que a questão coloca para ser analisado. Negação, sim, verdadeira, né? Negação do diagnóstico ou situação que está vivenciando. E a situação colocada pela prova retrata exatamente isso. Formação reativa. Falsa por quê? Porque a formação reativa é uma forma de defesa contra impulsos que são inaceitáveis para o ego. É um dos primeiros mecanismos de defesa e um também dos mais frágeis. É quando eu rejeito no outro aquilo que às vezes eu tenho, entendeu? Então é essa reação reativa, não gosto. É quando eu falo pro outro, não gosto disso que você faz, porque é algo que me remete à minha relação com minha mãe, com a relação com meu pai, entende? Então, é um mecanismo de defesa do ego, certo? Então, que também não cabe aí, né, na situação. Mas bora lá, vou ler na íntegra. A formação reativa é uma forma de defesa contra impulsos que são inaceitáveis para o ego. É um dos primeiros mecanismos de defesa e um dos mais frágeis. Como disse Freud, é inseguro e constantemente ameaçado pelo impulso que está à espreita no inconsciente. Na forma reativa, há sempre o perigo de um retorno do impulso reprimido à consciência. Odeio o jeito que ele me olha, porque me remete a. Entende? Então, por isso que também não cabe aí a questão de Rafael. Bora lá, mais uma. Consulplan, que é a banca organizadora da residência multiprofissional do Hospital Oftalmológico de Brasília, Robielio Prats, que diz assim: um cliente em fase terminal tenta retardar de todas as maneiras a morte. Para isso, busca negociar com Deus mais tempo em troca de uma promessa que irá cumprir caso consiga viver mais um tempo. De acordo com as observações de Clube Heróis, este cliente encontra-se no estágio de pesar, conhecido como. Tá vendo o que a banca faz? Ela traz um caso e pede para que você analise quais fases o sujeito está apresentando. Por isso a importância de conhecer, né, cada uma dessas fases. Negação? Não, né? Ele está ok, conversando com Deus, fazendo promessa. O que é isso? Exatamente, isso é que você pensou. Bora ver se a gente encontra essa alternativa. Aceitação não, muito pelo contrário, ele tá barganhando. Olha, falei, foi mais sorte que eu. Então isso trata da barganha, né? Ele tá aí negociando com Deus. Então não, eu prometo, Senhor, né, que se eu ficar mais um pouquinho, eu faço uma promessa. Então ele não tá aceitando essa condição. Barganha sim, classicamente, né? Um caso aí de barganha. Raiva não, em nenhum momento expressa conteúdo de raiva, né? A questão não traz. E depressão também não. Conteúdo, na verdade, gabarito, letra C.
Bora lá? Considerações sobre luto. Vamos lá falar de luto agora. Vários sintomas psíquicos eram vistos como doença física em pessoas em processo de luto. Antigamente, nas pessoas que apresentavam essa condição reativa no momento, né, de uma depressão, às vezes tinha um diagnóstico errado. Não, essa pessoa tá com depressão, tá com alguma manifestação mental, de ordem mental, uma doença mental. Então, assim, as pessoas não conheciam, então não sabiam identificar que aquilo se tratava de uma manifestação em torno do adoecimento, né? Então, os médicos eram procurados por pessoas enlutadas que apresentavam sintomas como depressão, insônia, anorexia, aumento no uso de álcool e drogas. Atualmente, muitos desses sintomas são relacionados ao processo de luto e não são mais vistos como patologia. Importante, o termo luto patológico não é mais empregado. O termo agora empregado é o luto complicado. Tá? Mas claro que isso é só uma questão de atualização, porque tem provas sim que traz lá luto patológico, né, no enunciado da questão, e você não vai debater com ela, né, meu anjo? Até porque ela não está dizendo que a questão correta é aquela, está trazendo no enunciado. Então você vê que às vezes a banca ela considera ainda essa terminologia. É preciso muito cuidado para não se classificar precocemente processos de luto como disfuncionais quando não segue estágios ou etapas que durante muito tempo foram consideradas como inerentes a seu processo. Então, assim, muito cuidado, né? O psicólogo ele tem que saber avaliar bem. Às vezes ele é solicitado, né? O paciente está apresentando tais e tais manifestações. Acho que o paciente está deprimido, está depressivo. Faz a análise e olha, diante do diagnóstico diferencial, veja bem, fiz a avaliação do paciente, do leito etal, diante das manifestações que ele apresenta, isso trata de características que envolve aí uma resposta em torno disso que ele está vivenciando, né? Que se aproxima bem mais de uma fase do luto, também mais conhecida como a depressão. E aí vai explicando isso para o profissional, dá esse feedback para a equipe. A questão do luto complicado é um ponto importante para pesquisas, já que muitos profissionais não estão preparados para lidar com esta doença. Bora lá? Então, diante dessas especificações, né, que acabamos de ver, na verdade, a gente vai entrar, né, um pouco sobre essa questão do luto complicado, que foi isso que eu trouxe. Então, vamos verificar, né, essa condição. Há consequências sérias quando não se cuida de pessoas que apresentam risco para o processo de luto complicado. Assim, é fundamental identificar fatores de risco. Quais são os fatores de risco, né, que podem potencializar o desenvolvimento de um luto complicado? Delinear tendências socioculturais e tecnológicas que possam exacerbar essa resposta do luto complicado, essa fuga, né, ao evitar essa situação que é real, que existe. Essa questão de fugir, procurar outros recursos para não entrar em contato com a situação. Observar o que é necessário ser trabalhado para se evitar um luto complicado, certo? Então, assim, diante dessas especificações que foram colocadas, é muito importante o psicólogo estar atento, exatamente para saber o que mediar, o que intervir ou o que desenvolver para exatamente promover a prevenção do desenvolvimento de luto complicado. Vamos de questão? Bora lá. Um transtorno de depressão não pode ser sido iniciado durante o processo de luto após uma perda falsa, né? Pode sim, pode ser a partir dessa vivência, né, que aí desencadeou essa resposta e assim isso se intensificou, configurando já aí, né, uma depressão, né, uma resposta de fato de conteúdos depressivos. Então, gabarito errado. Por que errado? Visto que pode sim ser desencadeado, né, desse processo. Acabamos de ver luto complicado, a questão traz isso, né? Bora lá. Todo processo de luto patológico ou não, luto patológico, é permeado pela manifestação de depressão clínica. Todo processo de luto patológico ou não é permeado pela manifestação da depressão clínica. Falso, né, gente? Não necessariamente. Lembra que a gente estudou as fases? Não necessariamente o paciente ele vai apresentar uma reação
de depressão, de deprimir, né? Depende de como cada sujeito lida com a situação. Então, gabarito errado. Vamos lá? O maior trabalho científico de Elizabeth ainda é o mesmo enunciado. Não existe relação entre luto e depressão, já que ambas as situações não apresentam nenhuma característica ou padrões comuns. Falsíssimo, né? Até porque se o luto ele é associado com a depressão, é porque há o quê? Aproximação. Então, gabarito errado. Luto e depressão pode ter sintomas parecidos, sim. Porém, no luto considerado não patológico, não existe a perda da autoestima. Ou, se o tem, não acontece por longos períodos de tempo. Sintomas que é comumente encontrado na maioria das depressões clínicas. Perfeito, gabarito correto. Então, esse é o grande diferencial, essa questão do tempo da manifestação dos sintomas e como o paciente ele se comporta, né? Ele reage, o conteúdo que ele apresenta é o que vai diferenciar se trata de um luto patológico, desculpa, de um luto complicado, né? Ou de uma depressão reativa frente ao momento que ele está vivenciando. Manifestações de luto complicado, né? Como é esse luto complicado? Quais são as suas características, suas especificidades? Vamos aprender aqui. O luto complicado, ele pode se manifestar por sintomas físicos e mentais, por isso que ele é muito associado a essa questão da depressão e outros transtornos também. Em muitos casos, é difícil separar um processo de luto complicado e a presença de problemas mentais. Esta diferenciação é fundamental ao se pensar nas formas mais adequadas de cuidado. Mudanças sociais são responsáveis também pela dificuldade de elaboração do luto nos dias atuais, visto que às vezes somos barrados, né, de vivenciar o processo de luto. Por exemplo, esse contexto de Covid que estamos vivenciando, o rito de passagem, o processo de luto é muito importante, até mesmo para fechar esse ciclo, até mesmo para não haver o desenvolvimento de um luto complicado. Então, esse contexto, né, de Covid, onde muitos familiares não está tendo nem tempo, na verdade, às vezes não pode nem ir, né, até o, o cemitério para fazer esse rito de passagem, para fazer, enfim, um fechamento desse ciclo. Então, tudo isso são circunstâncias, né, que sim, podem potencializar aí uma resposta patológica, na verdade, complicada em torno dessa vivência. Manifestações do luto. Então a gente fica no próximo bloco, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. E eu aguardo você para tratar mais ainda dessas manifestações. Certo? Vamos lá.